Fala galera, beleza? Quem tem um pouquinho mais de idade, como este que vos fala, já passou, viu e jogou muita coisa. E um dos videogames de maior sucesso de todos os tempos ganhou sua cinebiografia agora em 2023. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo e acione o sininho das notificações, pois isso ajuda pra caramba pra gente trazer novos conteúdos pra vocês toda semana. Feito o jabá, bora pro trampo. Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Lançado agora em 2023, com roteiro de Noah Pink e dirigido por Jon S. Baird, Tetris é um filme de suspense biográfico, estrelado por Taron Egerton, Nikita Efremov, Sofia Lebedeva e Anthony Boyle. É baseado em eventos reais em torno da corrida para licenciar e patentear o videogame Tetris da União Soviética no final dos anos 80, durante a Guerra Fria. Como sempre, a gente vai analisar o filme separando os tópicos: roteiro, direção, trilha sonora, efeitos e elenco. Bora lá. Roteiro. Uma das coisas que me chamou a atenção no filme é a forma como o roteiro é conduzido. A história mergulha na atmosfera dos anos 80 com as referências culturais e a ascensão da indústria dos videogames. Ele explora a rivalidade entre as empresas de jogos da época, como a Nintendo, a Sega, e como o Tetris se tornou um sucesso global. É um filme sobre negócios. Se você gosta de filmes que abordam essa parte de negociação, ele é um filme excelente. E é claro, o filme se passa em 1988, então a gente está naquela época de Nintendo, Sega, Atari, arcade e outras que eu não vou mencionar para evitar mais spoilers. A jornada do personagem principal, cheia de idas e vindas, além da complexidade das negociações e do subtexto com a família do personagem, podem acabar sendo um pouco cansativos para quem não tem tanta paciência. Mas para quem tem, o esforço vale demais a pena. O filme abordou um aspecto interessante ao explorar a burocracia envolvida na negociação dos direitos do jogo. Apesar de parecer um tema tedioso, burocrático, os roteiristas conseguiram trazer um certo suspense, uma certa tensão para essa parte da história. A maneira como os personagens precisavam lidar com contratos, advogados, disputas legais, foi mostrada de uma forma que envolveu o espectador, que manteve o interesse da gente assistindo o filme. Em termos de narrativa, o filme teve lá seus altos e baixos. Houve momentos em que a trama se tornou um pouco arrastada, com algumas cenas desnecessariamente longas. Por outro lado, o desenvolvimento dos personagens principais foi bem interessante, especialmente a jornada do protagonista em busca de redenção e perdão. Além disso, o filme abordou temas bem relevantes, como a ética na indústria dos videogames, a importância da criatividade, a originalidade e a luta entre a arte e o lucro. Esses aspectos trouxeram camadas adicionais para a história e geraram algumas reflexões bem interessantes. Direção. Se a gente considerar a complexidade histórica e política do roteiro, Jon Baird fez um excelente trabalho. Ele conseguiu conduzir muito bem todas as nuances do trabalho. Talvez, em nome do preciosismo, ele pudesse ter feito uma edição melhor. A montagem podia ter sido mais leve, menos complexa, mas fora isso, ele consegue transportar o público de volta aos anos 80, recriando, toda aquela atmosfera da época. As inserções de cenas típicas de games desse período, pixeladas, lembrando os games de 8 bits, são bem legais. Não quebram o ritmo da história, aliás, ajudam muito a manter o clima, mas também servem como um contraponto cômico para cenas mais densas. Ver o surgimento do Tetris, descobrir a história, ver o protótipo do Game Boy, ver referências a Super Mario, Zelda, só por aí já garantiu a minha atenção desde o começo do filme. Trilha sonora. Do ponto de vista técnico, o filme apresentou uma boa trilha sonora. Combina elementos modernos com referências musicais dos anos 80 e 90. Isso ajudou a criar uma atmosfera nostálgica, envolvente, contribui para a imersão na história. Se por um lado a gente tem a versão russa de Holding Out for a Hero, da Bonnie Tyler, e The Final Countdown, do Europe, a trilha incidental do Lorne Balfe, simulando os temas de 8 bits dos games da época, faz o pessoal mais gasto, como eu, viajar de novo para os já distantes anos 80. Efeitos. A direção de arte e a cinematografia também merecem destaque. A escolha de cores e o uso do pixel art contribuíram para toda a estética visual do filme. Os efeitos especiais foram muito bem realizados, principalmente nas cenas que envolviam a transformação entre o mundo real e o mundo dos jogos. A estética do pixel art me atraiu muito,
E foi uma sacada muito interessante usar ela como se o próprio filme fosse um jogo. Porque, tu querendo ou não, ele realmente tinha fases, tinha vários jogadores, tinha um imenso vai e vem. Fazer essa correlação com os jogos tornou o filme até lúdico, praticamente pedagógico. Percebe, por exemplo, naquele momento da perseguição, quando os carros se transformam em pixels e tudo aquilo parecia um jogo de corrida? Eles usaram os pixels, o estilo do jogo, como uma forma de evitar mostrar a ação real e deixar o clima menos pesado, trazendo então aquela sensação de consequência não tão severa. Eu achei bem interessante como a realidade e o pixel art se misturavam. Às vezes a situação se transformava em pixel, às vezes os pixels se transformavam em realidade, como um símbolo de que a vida real e o jogo realmente tinham essa correlação intrincada, truncada, e que uma coisa ditava a outra. O contexto do jogo ditava a vida ditava o destino do jogo. Então você pode até fazer um paralelo com a vida real e com o que eles mostraram. Elenco. Aqui, como sempre, vamos deixar o protagonista para o final. Anthony Boyle. Kevin Maxwell, o filho mimado do magnata Robert Maxwell, é irritantemente bem executado pelo Boyle, que traz para o papel uma interpretação que só se ficar com vontade de dar uns cascudos no cara na primeira aparição dele. Igor Grabuzov, mais um personagem que a gente adorou odiar. Grabuzov é o agente da KGB que ameaçou a família do Alexei Pajitnov. Ele conseguiu entregar um personagem corrupto, ao mesmo tempo que era simpático, e a gente conseguia perceber claramente a maldade nos olhos do cara. Oleg Stefan. Ele fez Nikolai Belikov, diretor da Elorg, empresa soviética que detinha os direitos do Tetris. Stefan criou um personagem por vezes crível, por vezes caricato, mas mais talvez por força do roteiro. Belikov era fiel ao Partido Comunista Soviético, mas ele era ainda mais fiel à União Soviética. Prova disso é que ele fez de tudo para ajudar o Hank Rogers a conseguir os direitos, pois ele sabia que o país dele ganharia muito mais com ele do que com os concorrentes. Toby Jones. Ele interpreta Robert Stein, um picareta que promete o mundo a todo mundo e não entrega absolutamente nada. Stein só começa a levar as coisas mais a sério quando percebe o quanto ele pode ser prejudicado pelos soviéticos. Num filme com tantos vilões, ele acaba ficando como um bandidinho intermediário, sem qualquer possibilidade de a gente conseguir se conectar com ele. Roger Allam. Eu não sei se foi a caracterização, mas eu não consegui levar o Robert Maxwell a sério. Allam é um ótimo ator que consegue dar vida a alguns vilões bem ruins, como a gente já pôde ver em V de Vingança. Mas aqui ele simplesmente não foi feliz. Maxwell é um magnata corrupto, desvia dinheiro da própria companhia, tenta ganhar dos soviéticos no grito, e tudo que a gente consegue pensar é no tamanho da bariátrica que ele tem que fazer. Nikita Efremov. Seria muito fácil confundir a apatia da personificação de Alexei Pajitnov com uma má interpretação. Mas Efremov mostra, especialmente na cena da balada, que o criador do Tetris precisava mostrar uma determinada imagem na rua que não era a verdadeira. Um tipo de relato compartilhado por muitas pessoas que viveram na União Soviética naquela época. Efremov consegue ser o calado, o nerd empolgadão e o revolucionário, ansioso por liberdade, tudo numa pessoa só. Taron Egerton. Depois de ter encarnado Elton John em Rocketman, agora é a vez dele encarnar Hank Rogers, um programador com origens tão complexas quanto as negociações pelos direitos do Tetris. É com ele que a gente se conecta desde o início do filme. É ele o fio condutor da história. E o que esse cara sofre nesse filme não é pouco. Ele aposta todas as fichas no Tetris e corre o risco de ficar sem empresa, sem casa e sem família. Alegria, empolgação, medo, raiva e esperança, a mistura de emoções que o cara entrega é de longe prova da competência que ele tem. Egerton mostra mais uma vez porque ele é um dos melhores atores da sua geração. Conclusão. Eu realmente gostei muito de Tetris. Os elementos utilizados, a parte técnica e a atuação do Taron Egerton são impressionantes, convencendo muito. É um filme que vale muito a pena assistir, é divertido, é empolgante, é intrigante, conta a história do jogo desde a criação até a distribuição, mostrando toda a luta que os protagonistas passaram para conseguir adquirir os direitos. Sem dar muitos spoilers, eu posso revelar que o filme aborda temas como ambição, perseverança e a importância de reconhecer o valor de uma ideia inovadora. Ele também destaca a importância da colaboração entre pessoas de diferentes culturas e países. Com um orçamento de 80 milhões, as filmagens começaram em Glasgow em dezembro de 2020, incluindo locações no aeroporto de Glasgow Prestwick, na costa de Ayrshire. O filme estreou no SXSW Film Festival em 15 de março de 2023. Foi lançado no Apple TV Plus em 31 de março de 2023. De acordo com um painel de pesquisa da Samba TV,
que analisou 3,1 milhões de residências com Smart TVs que sintonizaram o filme por pelo menos 1 minuto, Tetris atraiu 88 mil espectadores nos 2 primeiros dias. No site agregador de críticas Rotten Tomatoes, 82% das 180 críticas dos críticos foram positivas, com uma média de classificação de 6,7 de 10. Para mim, esse filme é nota 8, no mínimo. E era isso, pessoas, esse foi o vídeo de hoje e eu espero de coração que vocês tenham curtido. Obrigado por ficar até o final. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, ainda não sei porquê, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, me conta o que você achou do filme, compartilhe esse vídeo e acione o sininho das notificações, pois isso ajuda pra caramba pra gente trazer novos conteúdos para vocês. A gente se vê na semana que vem, um grande abraço, fiquem todos com Deus.